Capítulo 3. Brasil, aspectos econômico. As condições naturais do Brasil tiveram enorme influência na forma de ocupação europeia do nosso espaço, desde o início da colonização até bem recentemente. A partir de 1530, o Brasil conheceu o início efetivo da ocupação portuguesa, que aqui encontrou condições favoráveis para implantar um sistema de produção baseado nos princípios econômicos mercantilistas, dominantes na época, formação de colônias preferencialmente nas áreas tropicais, para fornecer gêneros alimentícios tropicais, matéria-prima e metais preciosos, que atendessem às necessidades do mercado europeu. Os lucros seriam elevados e haveria uma significativa acumulação de capitais. As viagens do descobrimento, produto da comercialização desses produtos. Era a época do capitalismo comercial, também conhecido como Revolução Comercial. Formou-se aqui o que se convencionou chamar de economia dependente, que foi se estruturando e se modificando a fim de atender às economias europeias dominantes. Assim, nosso espaço geográfico foi sendo arranjado de fora para dentro, uma área periférica submetida a um país central. Assim, desde sua formação inicial, o Brasil foi uma área complementar, situada na periferia do sistema capitalista europeu, então em formação. Transformou-se em mercado produtor de produtos primários, necessários ao pleno funcionamento do sistema capitalista, principalmente quando ele alcançaria sua fase industrial. Portanto, a formação e a evolução social brasileira foram profundamente marcadas pela imposição dessa estrutura econômica. Evidencia-se, assim, a influência inicial do quadro natural, que permitiu a estruturação de uma economia de exportação de gêneros alimentícios e matérias-primas tropicais. Assim, nossa evolução econômica, até recentemente, foi fruto da relação meio-natural, processo histórico, organizado desde o início da sua história como um país de economia dependente, porque sua produção se baseava na exportação de produtos primários destinados ao mercado internacional. Só no século passado o Brasil deu seus primeiros passos no sentido da diversificação de sua economia, com a implantação de um processo de industrialização, inicialmente bem tímido. Embora em fase avançada e com saldos positivos, o país ainda não rompeu totalmente os laços com seu passado colonial. Tampouco conseguiu deflagrar plenamente sua revolução industrial. Apesar de ter conhecido substanciais alterações em sua estrutura de produção, o sistema latifundiário predominante, as relações arcaicas de trabalho no campo e a configuração de suas classes sociais rurais ainda mantêm o país preso ao seu passado. A ocupação inicial de grande parte da América realizou-se dentro da expansão comercial e colonialista da Europa Ocidental, que destruía os últimos elementos do feudalismo, levando para as novas áreas seus objetivos de acumulação de capital. A história da formação dos países ainda hoje denominados subdesenvolvidos está, portanto, diretamente ligada à formação e expansão do capitalismo no mundo ocidental. Consequentemente, a exploração colonial se inseriu no processo de superação das barreiras que se opunham, no final da Idade Média, ao desenvolvimento da economia mercantil e ao favorecimento da burguesia europeia. A descoberta de enormes quantidades de metais preciosos no México e no Peru, e a avidez com que os europeus se lançaram à sua exploração se justificavam pelo contexto político-econômico europeu. Na concepção mercantilista, a riqueza era proporcional à acumulação de metais preciosos. Mas, inicialmente, apenas uma pequena parcela das terras americanas revelou tais riquezas. Tornava-se necessário, em terras em princípio desprovidas de riquezas metálicas e ocupadas por uma rala e primitiva população, como no caso do Brasil, descobrir outros meios de ocupação que deveriam, obviamente, ser harmônicas com as preocupações mercantilistas dos colonizadores. Esses fatos esclarecem, em boa parte, o espírito com que os europeus se deslocaram para a América. A ideia de povoar não ocorreu inicialmente. Eram a exploração dos recursos naturais e o comércio que interessavam. A colonização dos trópicos se fez sob o aspecto de uma grande empresa comercial, mais complexa que a antiga, mas sempre com o mesmo caráter, isto é, explorar seus recursos naturais em proveito do comércio europeu. A estrutura socioeconômica montada nas colônias tropicais, como o Brasil,
caracterizou essa preocupação mercantil e correspondeu à fórmula mais adequada para atender aos interesses, fosse do capitalismo comercial, que a montou, fosse do capitalismo industrial, seu sucessor. A economia colonial, fundada na exportação de produtos primários, exigiu a organização de setores básicos para o seu funcionamento, entre os quais há atividades de subsistência, produção de alimentos para abastecimento interno, e as atividades voltadas à exportação, transportes terrestres, aparelhamento portuário, etc. A economia colonial se apresentou, portanto, desde o seu nascimento, como uma organização de produção bastante complexa. A produção colonial se ajustava às necessidades do mercado europeu e às ambições da burguesia mercantil. A colonização, baseada na produção de matérias-primas, foi direcionada preferencialmente para a zona intertropical, cujas condições naturais permitiram a implantação de atividades agrícolas complementares, não concorrentes com a agricultura temperada da Europa. Como tal, a economia colonial, tornada altamente especializada, estava fundamentalmente voltada à produção de poucos, mais altamente rentáveis produtos. Era o funcionamento de uma economia especializada, que passaria por transformações que atendessem à evolução do capitalismo, e que manteve, no decorrer do tempo, as mesmas características essenciais em sua estrutura. As principais áreas tropicais americanas, mesmo tendo alcançado sua independência política nas primeiras décadas do século XIX, constituíram-se num excelente mercado consumidor para os produtos da nascente e crescente indústria europeia, sendo ainda a principal fonte fornecedora de matérias-primas. Portanto, toda a evolução do moderno capitalismo está associada a esta divisão internacional do trabalho, áreas produtoras de matéria-prima e importadoras de produtos industriais, periferia e áreas consumidoras de matéria-prima e exportadoras de produtos industrializados, centro. Portanto, embora se sucedessem no Brasil diferentes fases econômicas, açúcar, ouro, diamantes, café, algodão, borracha, com importância variável, elas certamente atuaram, com maior ou menor intensidade, na organização do espaço brasileiro. Período colonial, de 1500 a 1822. Pau-brasil e cana-de-açúcar. Destacaram-se, inicialmente, a extração do pau-brasil e plantação de cana-de-açúcar. A exploração do pau-brasil, de curta duração e caráter predatório, não chegou a imprimir modificações substanciais na paisagem. Mesmo sendo abundante nas matas da faixa litorânea, desde a Paraíba até o Rio de Janeiro, essa exploração não contribuiu diretamente para o processo de ocupação europeia do Brasil porque, ocorrendo o esgotamento das reservas em determinada região, a feitoria construída para o armazenamento das toras, e seu posterior embarque para a Europa, era abandonada. Foi com a cana-de-açúcar, cultivada mais intensamente na zona da Mata Nordestina, principalmente em Pernambuco e no Recôncavo Baiano, que ocorreu transformação mais efetiva do espaço, bem como um povoamento colonial mais acentuado. A cultura da cana-de-açúcar foi favorecida pelos seguintes fatores. Clima quente e úmido, com duas estações bem definidas, uma chuvosa, favorável ao plantio e crescimento da cana, outra seca, durante a qual se faziam a colheita da cana e sua transformação nos engenhos. 2. Solos férteis, principalmente o de Massapê, uma terra escura, muito comum no litoral nordestino. 3. Matas que forneciam matéria orgânica ao solo e madeira para servir de combustível nos engenhos e para a fabricação de caixotes, nos quais se embalava o produto a ser exportado. 4. Relativa proximidade do mercado consumidor europeu. Esses foram os principais fatores que colaboraram não só para a rápida expansão da cultura canavieira, como também para uma transformação radical da paisagem regional e não apenas a litorânea. Definia-se, assim, uma unidade de produção caracterizada pela presença da grande propriedade, um latifúndio, pela monocultura, cana-de-açúcar, e pelo trabalho escravo, inicialmente indígena, posteriormente africano, cuja produção se destinava basicamente ao mercado europeu, do qual ela dependia. Tal sistema recebe a denominação de plantation. A integração entre a atividade agrícola canavieira, a atividade industrial, a agroindústria canavieira, e o setor de exportação do produto, transportes, fez surgir alguns centros urbanos coloniais, os quais aumentavam progressivamente com a crescente importação de escravos africanos e manufaturados europeus.
Os exemplos mais significativos foram Recife e Salvador, no litoral. A cultura canavieira, por outro lado, estimulava um significativo número de atividades complementares, que só recentemente têm sido objeto de importantes e interessantes pesquisas. Sendo uma atividade econômica altamente rentável no século XVI, a lavoura canavieira expandiu sua área de influência, quer direta, quer indiretamente, por boa parte da América Portuguesa, estimulando atividades econômicas subsidiárias e complementares, como a de produção de alimentos no agreste, do fumo, no recôncavo, do gado, inicialmente no agreste, posteriormente no sertão nordestino. Penetração do gado. Influenciou também as atividades de núcleos mais longínquos, caracterizados por uma economia de subsistência, a região de São Paulo no século XVI. No seu apogeu, na metade do século XVII, o bandeirismo de apresamento, caça do índio, a abastecia de mão de obra escrava indígena a lavoura canavieira da Bahia, carente de escravos negros, tendo em vista a interrupção temporária do tráfico africano para essa região, em virtude das guerras contra os holandeses. Este tipo de organização econômica serviu para caracterizar a primeira grande região produtora europeia estabelecida no Brasil, o litoral nordestino, sendo a capitania de Pernambuco a principal e Salvador, por ser a capital, o centro político-administrativo colonial. Mas, apesar de explorar intensamente os recursos brasileiros, Portugal não era o grande beneficiado, transferindo primeiramente para a Holanda, posteriormente para a Inglaterra, os grandes lucros obtidos nas relações com sua colônia. Eram os burgueses holandeses e ingleses, rotas dos bandeirantes. Que comercializavam as mercadorias coloniais portuguesas no continente europeu, numa época em que o grande lucro se localizava no setor da circulação da mercadoria, capitalismo comercial, e não no da produção. Porém, a grande descoberta de ouro e diamantes, no século XVII, trouxe sensíveis modificações na organização do espaço brasileiro. Coincidindo com a decadência econômica do Nordeste, motivada pela concorrência açucareira antilhana, a mineração, apesar de sua curta duração, pois não chega a durar um século, provocou o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para a região Centro-Sul. As principais áreas de mineração, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, passaram a ser, no século do ouro, a região articuladora econômica do país, o eixo de ligação e integração com as demais áreas. Surgiram, na zona de mineração, numerosos núcleos populacionais, constituídos por pessoas originárias de São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Portugal e África. A influência da mineração no contexto econômico do Brasil colônia foi muito importante. A necessidade de abastecimento dos numerosos núcleos populacionais, e em rápido crescimento, bem como a necessidade de escoamento do ouro extraído provocaram a dinamização de outras regiões, a abertura de estradas, e modificaram o mecanismo de polarização, formado nos primeiros séculos de colonização portuguesa no Brasil. Crescimento da produção de ouro. Ano. Produção aurífera, quilograma. 1699 e 725. 1701 e 1785, 1704 e 9.000, 1720 e 25.000, 1725 e 20.000. Áreas de mineração. Áreas fracamente povoadas que viviam em função do abastecimento das regiões açucareiras, como o sertão do Vale do Rio São Francisco, ou que, pelo isolamento, praticavam uma economia de subsistência, como a região sul do Brasil, passaram a fornecer gado bovino, equino e moar à região aurífera. Os bovinos eram usados no abastecimento alimentar e tração, uso equino. E os moares, no transporte de mercadorias, em especial do ouro, para o porto do Rio de Janeiro, ligado à zona da mineração por estradas então construídas. Na volta, esses animais transportavam gêneros alimentícios e produtos de luxo para os habitantes enriquecidos dessa região.
Áreas agrícolas até então isoladas passaram a produzir e fornecer excedentes de alimentos para nova região, estimuladora e articuladora, como ocorreu na capitania de São Paulo, Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Paraíba, São Cristóvão, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro. Economia e século XVIII. Pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, mineração, drogas do sertão. Panorama econômico do Brasil e século XVIII. A atividade mineradora foi também responsável pelo rápido crescimento populacional da colônia no século XVIII, pela formação de uma população predominantemente urbana na região de mineração e pela transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, para melhor fiscalização da atividade mineradora, evitando o descaminho do ouro e possibilitando a cobrança mais eficiente dos tributos devidos. Houve, portanto, no século XVIII, uma significativa mobilidade na linha fronteiriça colonial, ultrapassando a colonização portuguesa a linha imaginária do meridiano de Tordesilhas, acentuando-se o processo de penetração. Acrescentem-se ainda expressões da metrópole portuguesa, visando a ampliação da extração do ouro e dos diamantes, estes principalmente na região do Tijuco. Hoje a cidade mineira de Diamantina. Tratado de Madrid. Os caminhos do ouro. O Rio de Janeiro foi elevado à categoria de principal centro administrativo do país e principal porto exportador de ouro e diamantes e importador de manufaturados e gêneros alimentícios europeus e de escravos africanos. Apesar de a região aurífera ser o principal centro econômico e o Rio de Janeiro seu principal polo de contato com o exterior, continuaram existindo os polos anteriores, embora sem a mesma importância. Mesmo com a decadência da mineração nas últimas décadas do século XVIII, o sistema de relações regionais pouco se alterou, pois já estava consolidado. Um dos caminhos mais importantes era o que ligava a região sul, área de criação, com Minas Gerais, área de consumo. Em Sorocaba, na capitania de São Paulo, acontecia a principal feira de comércio de moares, trazidos pelos tropeiros. A hierarquização regional provocada pela mineração, mesmo com a decadência desta, permaneceu consolidada nas primeiras décadas do século XIX, a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, de 1808, e o advento e expansão da cafeicultura solidificaram o que existia e, paralelamente, ampliaram a rede de circulação. A instalação da monarquia portuguesa no Rio de Janeiro, constituindo-se na chamada inversão histórica, e a instalação posteriormente da Corte Imperial Brasileira nesta cidade, após a independência, de 1822, transformaram em um grande centro de decisões políticas. Fortaleceu ainda mais sua hegemonia a demanda crescente do café brasileiro no mercado mundial, pois seu porto era o principal exportador dessa mercadoria, durante boa parte do século XIX. 2. Período imperial, de 1822 a 1889. Economicamente, o império foi a cafeicultura. A crescente procura de café no mercado internacional estimulou sua produção nacional, na medida em que as condições existentes no país favoreciam a expansão dos cafezais das vizinhanças da cidade. Do Rio de Janeiro, a lavoura cafeeira se expandiu rapidamente, ocupando as terras cobertas de matas do Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, de Minas Gerais e do Espírito Santo, até atingir as terras mais férteis, os solos de terra roxa, já no interior de São Paulo. O café avançava sempre, deixando, atrás de si, uma região empobrecida, mas com uma infraestrutura montada, possível de ser reaproveitada então por pequenas lavouras e pela pecuária, como ocorreu no Vale do Paraíba. A penetração da cafeicultura criou também necessidades de meios de transporte mais eficientes. Com a construção de ferrovias na província de São Paulo, o produto passou a ser escoado através de Santos, transformado no principal porto exportador do país.
A grande disponibilidade de mão de obra escrava, ociosa em virtude do esgotamento da mineração, somaram-se os escravos transferidos do Nordeste decadente e os imigrantes europeus, constituindo ambos, cada qual à sua época, a força de trabalho que expandiu a cultura cafeeira. As outras regiões passaram a funcionar como áreas de economia complementar, em geral, de subsistência, à economia exportadora do Sudeste. De um lado, a crescente demanda de café no mercado internacional, estimulando a ampliação da área produtora, e, de outro, uma imigração intensa em direção à região Sudeste contribuíram notavelmente para o crescimento de seus principais centros urbanos, Rio e São Paulo. Expansão ferroviária em São Paulo. E para a ligação ferroviária São Paulo-Santos, uma notável obra de engenharia de transportes. Se atentarmos para o desnível que existe entre a planície litorânea e o Planalto, cerca de 800 metros. A formação de uma infraestrutura viária favoreceria, mais tarde, o desenvolvimento industrial paulista. O crescimento econômico do Sudeste estimulou as atividades produtivas de outras áreas do país, como as do Sul, onde havia uma economia baseada na pecuária, em função das boas pastagens dos campos, e uma policultura nas regiões florestais. No Centro-Oeste ocorreu a expansão da pecuária extensiva. Porém, o Nordeste e especialmente o Norte, mais distantes do centro dinâmico e articulador, receberam menor influência estimuladora. Brasil, e produção e exportação de café, de 1850 a 1900. Anos participação no em milhões de valor total das sacas anuais, e exportações em %. De 1851 a 1862,6 48,8. De 1861 a 1872,9 45,2. De 1871 a 1883,6 56,4. 1881, menos 1895,3 61,7. De 1891 a 1907,2 63,8. De 1901 a 1910 13,8 sem dados. De 1911 a 1920 13,4 50,2. De 1921 a 1930 17,2 66,9. 3. Período da República Velha, de 1889 a 1930. Caracteriza-se pela transição de uma economia colonial, baseada em atividades primárias exportadoras, para uma economia industrial. Antes de abordarmos o assunto, é importante lembrar que o desenvolvimento industrial de uma região está ligado a uma série de fatores determinantes, como a presença de capitais, mercado consumidor, matérias-primas, estrutura de transportes, mão de obra e disponibilidade de energia. Vale acrescentar que a localização industrial é determinada, historicamente, podendo modificar-se com o tempo. Entende-se por industrialização um conjunto de mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais, dotado de uma certa continuidade e de um certo sentido. Esse último é dado pela transformação global do sistema de base não industrial a agrário exportador. O desenvolvimento brasileiro foi marcado, no século XX, pelo advento de elementos típicos de uma economia capitalista de base industrial. Foi um processo relativamente lento e com características próprias, que o distinguiu do modelo clássico de desenvolvimento capitalista industrial, como o inglês, a partir da metade do século XVIII. A economia preexistente no Brasil, do tipo colonial e, portanto, dependente externamente, gradualmente, foi se desagregando, na medida em que avançava o capitalismo industrial. As cotações do café. De modo geral, pode-se dizer que o processo de industrialização em nosso país comporta duas fases. A primeira se estende da segunda metade do século XIX a 1929 e teve como fator dinâmico principal o crescimento da renda interna, causado pela expansão das exportações, principalmente de café. A segunda,
que se estende pelos 3 decênios seguintes, teve como causa básica as pressões estruturais, provocadas pelo declínio de nossa capacidade de importar. Essas fases de crescimento industrial, identificadas por meio de alguns elementos comuns, eram calcadas essencialmente no crescimento do consumo interno, crescimento populacional, crescente urbanização e aumento da renda nacional, que eram consequência de uma substituição crescente dos bens importados, política de substituição das importações. Podem-se identificar outros fatores no processo de industrialização. A economia, baseada na exportação de produtos primários, ocupava grande quantidade de mão de obra, em seu início escrava, mais tarde assalariada. Por seu lado, o aumento das exportações produziu os seguintes resultados: 1. Elevação de renda nacional. 2. Crescimento da mão de obra assalariada, aumentando o poder de compra do mercado nacional. O resultado final foi a expansão do mercado consumidor interno, atendido, inicialmente, pelos produtos importados, a seguir, pela produção interna. Todavia, é importante observar que a industrialização de um país depende não só da formação de um mercado interno, condição necessária, porém por si só insuficiente, mas também de medidas protecionistas governamentais à embrionária indústria nacional. Tais medidas se constituíram em um conjunto de normas e taxas alfandegárias sobre os produtos importados. E taxas alfandegárias sobre os produtos importados. As indústrias surgidas no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, dependiam da atividade exportadora tradicional. Se esta última estivesse em expansão, o mercado interno também se expandia. Esse fenômeno favorecia as nascentes indústrias, cujo crescimento também contribuía para ativar o mercado interno. As principais indústrias eram de produtos alimentares e têxtil. A segunda etapa, qualificada de substituição de importações, apresentou um processo de industrialização bem mais complexo. Mas o que realmente motivou esta fase foram os problemas causados pelo declínio da capacidade de importar. É fundamental, para sua correta compreensão, lembrar algumas das consequências da maior crise do capitalismo a partir de 1929, declínio acentuado do comércio internacional, e da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, dificuldade de importação dos tradicionais produtos manufaturados, queda nas exportações dos tradicionais produtos, estimulando investimentos em outras atividades e crescimento do mercado interno. Tais consequências foram capazes de impulsionar o crescimento industrial, beneficiado pelas seguintes condições: 1. Existência de uma base industrial resultante de um desenvolvimento industrial anterior. 2. Capacidade do mercado interno de absorver uma imediata expansão e diversificação da atividade industrial. 3. Importante capacidade nacional de produção de alimentos e de matérias-primas. Mas é fundamental analisar algumas razões de nosso atraso econômico. A industrialização, causada pelo declínio da nossa capacidade de importar, foi o começo de um processo que poderia ter ocorrido muito antes, caso houvesse uma política governamental de estímulo a isso. Em outras palavras, certos países, como o Brasil, possuíam condições favoráveis à industrialização, que só não se manifestaram por falta de uma política estimuladora. Absorvido pela política de valorização do café e pelos problemas ligados à dívida externa, o governo, certamente dominado pela oligarquia cafeicultora, não se interessou em perceber que haviam surgido no país, desde o começo do século XX, condições favoráveis ao desencadeamento de um processo de industrialização. É provável que a exagerada prioridade dada aos interesses cafeeiros na República Velha, de 1889 a 1930, seja responsável por esse atraso industrial. Brasil, estabelecimentos industriais em 1920 de acordo com a data de fundação das empresas, data de número de valor da
Fundação Estabelecimentos Operários Produção. Por cento. Estabelecimento. Até 1884 388 76 8,7. 1885 89 248 98 8,3. 1890 94 452 68 9,3. 1895 99 472 29 4,7. 1900 2004 1080 18 7,5. 1905 2009 1358 25 12,3. 1910 2014 3135 17 21,3. 1915 2019 5936 11 26,3. Esse atraso de um quarto de século na industrialização brasileira marcou profundamente a história de nosso país, sendo a causa real, na opinião de muitos economistas e sociólogos, da maior parte dos problemas que hoje enfrentamos. A segunda fase da industrialização tem sido amplamente estudada e seu mecanismo analisado profundamente. As reduções drásticas de nossas importações, a partir de 1930, foram determinadas diretamente pela grande crise no setor cafeeiro, queda na exportações por retração do mercado internacional e surgimento de novos produtores, e pelos empréstimos feitos no exterior para cobrir o déficit da balança comercial. Diminuída a capacidade de importações de manufaturados, houve elevação nos seus preços. Dessa forma, da própria crise surgiu uma situação favorável à indústria nacional, particularmente as indústrias que não dependiam de matérias-primas importadas. A partir de 1930, teve início o processo de forte desagregação da economia cafeeira, cujo colapso ocorre na metade dessa década, quando atinge seu ponto máximo a crise mundial iniciada em 1929. Esse período, que se inicia em 1930, deve ser considerado parte do processo efetivo de industrialização. Brasil, taxas de crescimento da produção industrial. De 1939 a 1945, em porcentagem. Mineração. 3,7. Indústria de transformação. 5,2. Minerais não metálicos. 14,1. Metalúrgicas. 9,1. Material de transporte. 11,0. Papel e papelão. 4,0. Borracha. 30,0. Couro e peles. 2,5. Óleos vegetais. 6,7. Têxteis. 6,2. Calçados. 7,8. Bebida e fumo. 7,6. Editorial e gráfica. 2,3. Construção civil. 4,8. Eletricidade. 7,4. Total. 5,4. Como examinado acima, a industrialização brasileira surge para atender a uma demanda preexistente, ou seja, para substituir a importações. A substituição das importações consistiu, a princípio, no preenchimento de um vazio. O encarecimento dos bens importados conduziu a uma aceitação da produção interna, antes rejeitada por seus altos preços ou por sua qualidade inferior. No começo substituíram os bens de consumo corrente, depois, os bens semiduráveis e até mesmo equipamentos industriais. Ao ampliar-se o processo substitutivo, a própria indústria passou a se constituir em fator de impulsão ao desenvolvimento. Nesse processo, 3 elementos foram fundamentais: a ampla absorção da mão de obra, o crescimento do mercado e a própria dinâmica da produção industrial. Esses e outros elementos transformaram a atividade industrial no fator estimulador de desenvolvimento da economia brasileira. 4. Breve histórico da industrialização no Brasil. A industrialização no período entre guerras. De 1918 a 1939,
As primeiras indústrias criadas no Brasil foram as de bens de consumo não duráveis, principalmente alimentícias e têxteis. Essas indústrias se utilizavam tanto da matéria-prima produzida no país como da abundante mão de obra existente. A indústria têxtil surgiu em decorrência das dificuldades de exportação de algodão para o mercado inglês, não acompanhada pela diminuição da produção interna da fibra. O produto continuava a se escoar para os centros urbanos, principalmente portuários, onde começaram a surgir as primeiras indústrias cuja produção destinava-se ao abastecimento local. Na primeira fase desse processo industrial havia um predomínio grande de capitais nacionais e uma maior dispersão industrial. Os capitais estrangeiros preferiram as atividades mais lucrativas. Então, como transporte, energia, atividades portuárias ou ligadas à exportação. No século XX, as duas guerras mundiais estimularam o incremento da indústria brasileira, devido à dificuldade de importação. Por isso, e devido à adoção de uma política tarifária protecionista, mais indústrias continuavam a se desenvolver. Porém, isso ocorria desordenadamente, formando-se centros dispersos pelo país, os quais se ressentiam da falta de um sistema de transportes e, consequentemente, de uma integração. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país apresentava melhores condições para se industrializar. Sentia-se então a necessidade de transformação de uma economia agrícola em industrial. A circunstância da guerra e uma política adequada, que visava ao aproveitamento da mão de obra existente do mercado de consumo interno em formação, criaram condições para a aceleração do processo. O governo federal obteve, então, créditos, máquinas e tecnologia que impulsionaram o processo. As garantias de vantagens concedidas aos investimentos estrangeiros atraíram para cá, sobretudo na década de 1950, grandes somas de capitais. O Estado passou a ter maior participação econômica, explorando certas indústrias básicas, tais como siderurgia, energia elétrica, mineração, petróleo e ferro, especialmente após a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, atualmente, BNDES. A industrialização nas últimas décadas. O processo industrial brasileiro, sobretudo após a Segunda Grande Guerra, beneficiou consideravelmente o Sudeste, cujas condições naturais e históricas impulsionaram seu desenvolvimento. Destacam-se a existência de uma maior concentração populacional e, por conseguinte, de uma maior oferta de mão de obra, principalmente no eixo Rio-São Paulo, e também a melhoria nas condições infraestruturais, estradas de ferro, rodovias, portos, rede bancária. Essa concentração vai acentuar-se ainda mais, fazendo convergir para a região Sudeste a polarização da economia nacional. Como indústria atrai indústria e como era a indústria que passava a comandar a vida econômica brasileira, depois de 1940 o Sudeste ampliou ainda mais a sua influência. A partir de dois núcleos, São Paulo, mais importante centro econômico do país, e Rio de Janeiro, capital federal. Essa área, a mais dinâmica do país pela diversificação das atividades industriais, constitui-se num autêntico polo de desenvolvimento. Como decorrência do processo, ampliaram-se as diferenças regionais, cujos problemas procurou-se diminuir, por meio de órgãos governamentais, com destaque para a criação da SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, da SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia e da Zona Franca de Manaus. A SUDAM foi criada em 1967 e veio substituir a Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia. Seu campo de ação abrangia a Amazônia Legal, que se estende também pelos estados do Maranhão, Goiás e Mato Grosso, nas terras recobertas pela Grande Floresta Amazônica. Estavam sob a responsabilidade da SUDAM a organização e a execução de projetos que visavam ao desenvolvimento da região. Os principais projetos aprovados referiam-se à pessoa humana e aos setores de agropecuária, indústria alimentícia,
mineração e siderurgia. Projetos relativos à pessoa humana, melhoria das condições de saúde, assistência educacional, assistência médico-sanitária, ocupação efetiva da área, principalmente ao longo das rodovias, evitando o nomadismo da economia extrativista. Projetos relativos à economia e incremento das atividades agropecuárias, introduzindo novas culturas e melhorando o rebanho. Através da seleção, embora a melhoria genética fosse ainda muito rara, orientação na atividade da pesca, exploração intensiva dos recursos florestais e minerais. A descoberta de minério de ferro no Pará, comparada à das reservas de Minas Gerais, levou à instalação de uma usina siderúrgica em Manaus, a Siderama. Porém, houve graves denúncias da má aplicação do dinheiro público, que favorecia grupos empresariais, bem como de desvio de recursos financeiros envolvendo agentes governamentais. Isso levou o governo a desativar a Sudam em 2001. A Zona Franca de Manaus é uma área que abrange a capital do estado do Amazonas e todo o trecho ocidental da Amazônia. Ali as mercadorias estrangeiras e nacionais podem ser vendidas sem pagamento de impostos ou taxas. Apesar dos sérios problemas que sua implantação trouxe, como o contrabando, os benefícios foram realmente importantes para a região. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, é diretamente ligada ao governo federal. O objetivo dessa zona franca era incentivar a industrialização através da importação dos maquinários, gozando de benefícios fiscais. Originalmente, a Sudam e a SUFRAMA forneceram importantes incentivos ao desenvolvimento da região. No setor da energia, o governo federal estimulou a implantação da base primária da eletrificação na Amazônia, proporcionando recursos e incentivos à execução de projetos, como o da Hidrelétrica do Paredão, a Amapá, de Curuaúna, Pará, e Rio Casca III, Mato Grosso. No setor de comunicação, em convênio com a Embratel, empresa brasileira de telecomunicação, a Sudam promoveu a instalação do Sistema de Telecomunicações da Amazônia, com extensão superior a 9.000 quilômetros. Mas a abertura da economia brasileira, com a diminuição das tarifas alfandegárias e, consequentemente, uma maior facilidade para a importação, tem criado grandes dificuldades para a região. Ela deixou de ser um paraíso de importados para os turistas brasileiros, sofrendo dessa maneira uma forte recessão econômica e um significativo aumento no número de desempregados. A Sudene, criada em 1959 no governo do presidente Juscelino Kubitschek, foi o primeiro organismo público de planejamento macroeconômico. Sua área de atuação abrange todo o Nordeste e o Norte de Minas Gerais, correspondente à área conhecida como o Polígono das Secas. Tinha por objetivo promover o desenvolvimento econômico e social dessa área, procurando diminuir as diferenças regionais. Inicialmente, refletindo a mania desenvolvimentista da época, optou por estimular a instalação de fábricas na região, por meio de uma política de benefícios fiscais. Entre outros aspectos negativos, as fábricas ofereciam poucos empregos, não resolvendo um dos problemas mais graves regionais, o do desemprego. Mais recentemente houve uma guinada na sua política, a preocupação concentrou-se no estímulo ao setor primário, mais absorvedor de mão de obra, importante numa região predominantemente rural. No setor primário procurou reestruturar a economia agrícola, para um melhor aproveitamento dos recursos da terra na zona úmida. Na zona semiárida, procurou aproveitar intensivamente as possibilidades de irrigação. Orientou os movimentos da população para colonizar e povoar as áreas pouco utilizadas do Maranhão e trechos da Zona da Mata, com a mão de obra vinda. A queima de etapas que marcou o processo de industrialização brasileiro apresenta, também, outra consequência, o desenvolvimento do capitalismo no país, que já se tornará rapidamente estatal pelo papel do Estado na montagem da infraestrutura e na implantação de setores básicos da indústria, agora se torna também, precocemente, monopolista. O caso da indústria montadora
de veículos automotores é exemplar. Nos Estados Unidos, em 1910, havia 181 companhias montadoras de automóveis. Em 1923, existiam ainda 108. Em 1927 restavam 44. E só em 1954, após décadas de competição acirrada, foram reduzidas a 6 grandes montadoras. No Brasil, a indústria automobilística já surgiu completamente monopolizada por 6 grandes montadoras transnacionais. Pressionados pelas empresas estatais e pelos monopólios internacionais, os grupos brasileiros mais poderosos tiveram também de fazer todos os esforços para crescer ou associar-se rapidamente, sob pena de não sobreviverem. Os efeitos de uma estrutura monopolizada logo se fariam sentir nas taxas de lucros, nas manipulações de preços, nas pressões inflacionárias. Acrescente-se que, nos casos de industrialização capitalista tradicional, a indústria se formou a partir de formas artesanais e pouco eficientes de produção, substituídas por formas fabris num processo em que a tecnologia científica foi sendo criada e difundida de forma gradual, em correspondência com a disponibilidade de capitais e de mão de obra e de acordo com o alargamento e a diferenciação progressivos do mercado interno. Na industrialização periférica e tardia, o setor industrial é levado a adotar imediatamente produtos e processos avançados e a transplantar do exterior uma tecnologia voltada para poupar mão de obra. Nessas condições, produzem-se bens sofisticados enquanto a maioria da população continua privada de bens elementares e essenciais. E reforçam-se as tendências a marginalizar parcelas crescentes da força de trabalho, com o que não apenas se tornam muito altas as taxas de desemprego e subemprego, mas também os próprios salários dos trabalhadores empregados sofrem fortes pressões baixistas. Assim, a industrialização dependente e retardatária é acompanhada de desigualdades sociais ainda mais fortes do que as observadas nos processos de industrialização capitalista clássica. Tendo essas características marcado o processo de industrialização brasileiro, embora o tenham colocado entre os 10 países de maior produto industrial bruto, não se realizaram promessas iniciais. Pelo contrário, ao invés de reforçar a soberania, o processo de industrialização aprofundou a dependência. Em vez de atenuar, agravou dramaticamente os problemas sociais, já crônicos do país. E de forma alguma assegurou o anunciado crescimento contínuo e autossustentado. Tipos de indústria. A indústria é uma atividade econômica do setor chamado secundário que abrange a transformação de matérias-primas, vegetais, animais e minerais em produtos, além da construção civil e da mineração. De acordo com a finalidade dos produtos ou bens, a indústria de transformação pode ser dividida em item base, também conhecida por indústria de bens de produção, ou de capital ou, ainda, pesada, é responsável pela preparação da matéria-prima, que outras indústrias irão empregar, exemplos, a siderurgia, petroquímica, metalurgia e a produção das máquinas indústrias e indústria mecânica. Item consumo, também conhecida como indústria leve, é aquela que, de posse das matérias-primas e máquinas produzidas pela indústria de base, irá fabricar produtos que poderão ser adquiridos diretamente pelas pessoas. Podemos distinguir 2 tipos. Duráveis, não necessitam ser utilizados ou consumidos imediatamente, como automóveis, eletrodomésticos, etc. Não duráveis, precisam ser consumidos num dado espaço de tempo, pois estragam-se alimentos, cigarros, remédios, etc. Outra forma de dividir a indústria diz respeito ao tipo de tecnologia empregada em sua produção. Item tradicionais. São aquelas cuja tecnologia é largamente difundida pelo mundo, sendo acessível mesmo às nações pouco desenvolvidas. É o caso das indústrias têxtil e alimentar. Item ponta. Empregam alta tecnologia, estão sempre em evolução e
acompanham o desenvolvimento de outras indústrias. São exemplos a siderurgia, petroquímica, química fina, eletroeletrônica e a informática. 5. A concentração industrial no espaço brasileiro. Outra característica importante da industrialização brasileira é sua distribuição. As indústrias concentram-se principalmente na região Sudeste. Contudo, dentro dessa região, destaca-se o estado de São Paulo, pois concentra quase a metade da população operária do país e produz mais de 55% do valor da produção total. Na região Sudeste, destacam-se como áreas industriais a Grande São Paulo, a cidade de São Paulo e mais 36 municípios, a Baixada Santista, principalmente o município de Cubatão, a região de Campinas e Jundiaí, Sorocaba, denominada Manchester Paulista, com a indústria têxtil americana, Mogi das Cruzes, centro poliindustrial, destacando-se a indústria metalúrgica, a cidade do Rio de Janeiro, que tem, nas regiões próximas a ela, áreas poliindustriais, Petrópolis e Nova Friburgo, cidade monoindustrial têxtil, Volta Redonda, a cidade do aço, situada a meio caminho entre os grandes centros consumidores, São Paulo e Rio de Janeiro. No estado de Minas Gerais, a zona metalúrgica. Trata-se de uma área que se desenvolveu basicamente em função de seus recursos naturais, ferro e manganês. Compreende os municípios de Sabará, Monlevade, Ipatinga, Itabira, Coronel Fabriciano, entre outros. A cidade de Belo Horizonte, que possui características de uma capital industrializada. No seu subúrbio, instalou-se o Distrito Industrial de Contagem. A situação da indústria em outras regiões. Na região sul do país destacam-se como áreas industriais Rio Grande do Sul. Porto Alegre se destaca na poliindústria, tendo Canoas e Esteio como centros periféricos. Caxias do Sul, São Leopoldo, Garibaldi, Bento Gonçalves destacam-se com indústrias vinícolas. Novo Hamburgo concentra indústrias de vestuário e couro. Pelotas destaca-se com a monoindústria alimentar. Santa Catarina, Joinville e as cidades do Vale do Itajaí, onde se destaca Blumenau, são áreas poliindustriais, mas nota-se a predominância de indústrias de vestuário, alimentos, maquinário, porcelanas e cristais. Paraná. Curitiba destaca-se com diversificação industrial, Guarapuava, com a indústria de madeira e São José dos Pinhais, com a indústria automobilística. Na região Nordeste, os incentivos fiscais conseguidos sobretudo pela ação da Sudene levaram indústrias para as principais capitais nordestinas, destacando-se Bahia, distrito de Aratu e Camaçari, junto à capital, Salvador. Pernambuco, distrito do Cabo, próximo à capital, Recife, destacando-se ainda o núcleo de Paulista e os subúrbios de Jaboatão e São Lourenço da Mata. Já na região norte do país, temos a predominância de indústrias baseadas no extrativismo, exceção da Zona Franca de Manaus, onde localizam-se inúmeras indústrias montadoras, favorecidas pela isenção das tarifas alfandegárias. Brasil e indústria. Região número de pessoal valor da estabelecimentos ocupado produção. Porcento. Norte 1,9 1,50,9. Nordeste 18,9 10,46,5. Sudeste 51,8 69,8 78,7. Sul 23,0 16,9 12,8. Centro-Oeste 4,41,41,1. Brasil 100,0 100,0 100,0. Fonte, IBGE. Em conclusão, como podemos observar, há uma forte concentração industrial na região sudeste do país, determinada por fatores históricos e de localização. Atualmente, seguindo uma tendência de descentralização já verificada nos países desenvolvidos, assistimos a um processo
de deslocamento das indústrias, localizadas na região metropolitana da Grande São Paulo, a mais industrializada do país, em direção às cidades médias do interior. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Marília, Campinas, São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, Santo, 1 Dutra, 2 Anchieta e Imigrante, Anhanguera 1 Bandeirantes, Washington Luiz, 3 Castelo Branco, Raposo Tavares, Média e Baixa, concentração industrial, elevada concentração, industrial, predominantemente, agrícola, principais direções, deslocamentos industriais, texto complementar e o que é PEAN? População economicamente ativa ou, simplesmente PEAN. São as pessoas com idade e condições para integrar o quadro da população ativa e que estão trabalhando ou à procura de emprego. Essa população ativa tem crescido lentamente, se na década de 40 a 50 representava 18% da população. Nas 2 décadas seguintes, 1950 e 1960, passou a 25% e 30% respectivamente. Numa época em que a população total aumentou em 26%, 32% e 33% nas grandes décadas, tal situação vem gerando um desequilíbrio nas forças produtivas do país, há mais bocas para alimentar, sem um aumento proporcional de mãos para o trabalho. Se examinarmos a evolução das últimas décadas, teremos uma clara visão da redução da população ativa em relação à não ativa. Uma característica significativa é cada vez menor a parcela da população que se dedica às atividades primárias, agricultura, pecuária e extrativismo, se, ao mesmo tempo, a renda gerada nesse setor vai perdendo sua importância relativa na composição do produto interno bruto nacional. Enquanto isso, cresce o contingente ocupado no setor secundário e indústrias de transformação, incluindo aqui a extração de minerais, a construção civil e serviços industriais de utilidade pública, como a hidrelétricas. Há ainda um aumento considerável no setor terciário, serviços, que acompanha o crescimento industrial, acentuando a perda de importância do setor primário, setor da produção. O total da PEAN, 72,5 milhões de pessoas, que em 1999 representava cerca de 44% da população brasileira. Desse total, 60% são homens, 44 milhões de trabalhadores. Mas há um significativo crescimento na participação da mulher. Em 1940, eram cerca de 20%, em 1996, o número pulou para 40%. O conjunto da PEAN assim se distribuía no Brasil, em 1995, 26,1% no primário, 19,6% no secundário e 54,3% no terciário. O setor secundário tende a ser o de menor ocupação pelas próprias características, o mais mecanizado e, mais recentemente, robotizado. Participação da população feminina na PEAN do Brasil. Ano. Participação, %. 1940. 20,0. 1950. 14,5. 1970. 21,0. 1991. 35,0. 1995. 40,4. 1996. 40,0. 1999. 44. O grande número de pessoas que ainda exercem funções ligadas ao setor rural demonstra, de certa forma, os baixos índices de mecanização de nossa lavoura e ainda um precário manejo dos rebanhos. Mas a tendência é sua diminuição na participação da PEAN. Texto complementar segundo. Fatores da industrialização. Os fatores históricos e geográficos explicam a localização, a instalação e a expansão do processo industrial de uma região.
A evolução histórica de um país é causa importante do seu desenvolvimento industrial. O exemplo mais significativo é o desencadeamento da Revolução Industrial na Inglaterra, país pioneiro nesse processo, a partir da metade do século XVIII. Ela soube tirar proveito de sua situação insular e, em vez de deplorar sua escassez de terras e de se envolver mais profundamente nos problemas continentais europeus, preparou-se para tirar proveito do mar. Sua política externa, nos primeiros séculos da Idade Moderna, tinha um objetivo bem definido: deveria se tornar uma grande potência naval na Europa e, por extensão, no mundo. A Inglaterra foi o país europeu que melhor soube aplicar os princípios mercantilistas, estimulando a expansão de sua marinha mercante através de atos de navegação protecionistas, como o de 1651, assinado por Oliver Cromwell, cujo título era o Lorde Protetor da Inglaterra. Os atos de navegação privilegiavam os navios ingleses no transporte de mercadorias, proibindo a intermediação, praticada principalmente pelos holandeses. Vão também que a tripulação nos navios ingleses fosse majoritariamente nativa. A Inglaterra soube atrair artífices estrangeiros, flamengos e franceses sobretudo, que fugiam de seus países, devido às perseguições religiosas. Assim, a produção manufatureira inglesa alcançou considerável avanço, pois os emigrantes levavam consigo todo o seu conhecimento de produção de tecidos. Por outro lado, a mão de obra local era barata, quer pelo seu crescimento vegetativo, quer pelo deslocamento de pessoas do campo para a cidade, em virtude do cercamento das propriedades rurais, enclosure, transformando-se terras agrícolas em pastagens, ovinoculturas para a obtenção de matéria-prima, lã. Acrescente-se a enorme produção de algodão de suas colônias sulinas na América. Ademais, a Inglaterra era um país rico em carvão mineral de ótima qualidade e em minério de ferro. Finalmente, para mencionar apenas os principais fatores, era notória a capacidade inventiva dos ingleses então, especialmente no setor têxtil, fiação mecânica, tiro hidráulico, energético, a máquina, vapor de James Watt e siderúrgico, processo Bessemer. O comércio externo, tornado superavitário, permitia a acumulação de capitais, transformados em investimentos no setor secundário. Assim, a indústria inglesa passou a dominar a mineração de ferro e carvão, a produção de tecidos, de artigos metalúrgicos, etc. Tudo isso exigia mercados consumidores. E a política dos primeiros ministros, que substituíram os monarcas no governo efetivo do país, apoiada pelo parlamento, tendia a desenvolver-se, como de fato aconteceu, sem escrúpulos, sem qualquer consideração que não fosse a da visão realista do momento. A história assinala um fato que não deve ser esquecido. No século XVIII a Inglaterra era a maior traficante de escravos, em consequência de um artigo do Tratado de Utrecht, de 1715, que lhe dava o direito do asiento, isto é, de fornecer escravos negros para as colônias da Espanha. A América Central acabou sendo abastecida de tudo quanto era necessário à vida de seus povos pelas indústrias e marinha inglesa que praticamente monopolizavam o comércio da região em proveito próprio. Os estudiosos dos processos de industrialização costumam dividi-la, didaticamente, em duas categorias: a industrialização ocorrida nos países desenvolvidos, também chamada industrialização clássica, e a industrialização tardia, ocorrida nas chamadas nações de terceiro mundo ou periféricas. Ressaltamos que não é apenas o fator histórico determinante para o desenvolvimento industrial de uma região. A instalação do processo fabril está diretamente relacionada com os elementos geográficos de uma determinada área. Arrolamos abaixo os fatores geográficos mais importantes. A localização. A palavra localização em relação à indústria tem dois sentidos. O mais restrito equivale à base topográfica, o outro, mais amplo, indica uma área ou região.
A escolha da localização de uma indústria deve decorrer de decisão racional, após se apreciarem as vantagens e desvantagens em relação a outras áreas. Mas, tradicionalmente, destaca-se como condição a facilidade de acesso à matéria-prima e ao mercado consumidor. B. Disponibilidade de fontes de energia. O acesso à energia, especialmente a elétrica, é fundamental para a localização de uma indústria. A energia é considerada um dos mais importantes bens de produção, pois através do seu uso é possível o funcionamento técnico da maquinário industrial. Sua oferta e custo são fatores fundamentais a serem considerados quando se decide pela escolha do local de implantação de uma unidade industrial. C. Acesso a matérias-prima. A localização depende diretamente do tipo e volume necessários de matérias-primas para a fabricação dos produtos. Naturalmente, se a indústria utiliza um grande volume de matéria-prima no processo industrial, ela é atraída para um local próximo à região de onde se extrai, ou onde se produz essa matéria-prima. A menos que um eficiente sistema de transporte resolva essa condição determinante. D. Influência do mercado. A facilidade de acesso ao mercado consumidor tem também grande importância para muitas indústrias, pois o custo do transporte até as praças de venda, ou seja, o frete, influencia diretamente o preço final da mercadoria. Devem também ser considerados outros fatores que pesam na composição dos custos da produção, como o peso ou volume dos bens, sua fragilidade e perecibilidade, o tipo de transporte a ser utilizado, marítimo, fluvial, lacustre, rodoviário, ferroviário, aéreo. Em princípio, a escolha do local para a instalação da unidade fabril se baseia geralmente na proximidade do seu principal mercado e sua oferta da mão de obra. A mão de obra influencia a escolha de um local para a instalação de uma indústria, não apenas considerando o seu custo, mas também a oferta e o grau de especialização. Porém, as vantagens em relação à mão de obra em determinada área podem ser temporárias, pois elas podem variar por causa do processo tecnológico industrial, das características da economia regional, da política salarial aplicada por um governo, da legislação trabalhista, etc. As multinacionais têm preferido, nas últimas décadas, se instalar em países periféricos, devido ao baixo custo da mão de obra. Embora seja, em geral, uma mão de obra não qualificada, ela tem um custo bem menor, quando comparado com o da mão de obra dos países onde as sedes das companhias transnacionais estão estabelecidas. Ademais, nas nações pobres não há ainda uma tradição de sindicatos organizados e fortes. Assim, os trabalhadores locais são menos protegidos e pouco reivindicam. F. Outros fatores. Embora fundamentais na escolha do local para a instalação de uma unidade industrial, os fatores acima abordados não são os únicos que influenciam a localização das indústrias. O transporte deve ser altamente considerado, pois a indústria precisa receber matérias-primas para processá-la, e as mercadorias precisam chegar aos centros de consumo. O transporte de mercadorias, mesmo entre distâncias bem curtas, pode afetar significativamente os custos finais do produto. As indústrias optam por locais bem servidos por meios de transportes, para poder escoar rapidamente sua produção, baixando, assim, os custos com os fretes. Atualmente, incentivos fiscais, financiamentos com baixas taxas de juros, criação de distritos industriais, doação de terrenos, isenção temporária de pagamento de taxas, são decisivos para a implantação de unidades industriais num determinado local. No Brasil, tem ocorrido nas últimas décadas uma verdadeira guerra fiscal entre estados e municípios, com o objetivo de atrair as empresas nacionais e multinacionais. Esse fenômeno é mais perceptível em relação à instalação de indústrias automobilísticas, como a Fiat em Minas Gerais, a Ford na Bahia, a Renault no Paraná. Como essa
Unidades fabris geram muitos empregos, diretos e indiretos, e aumentam a arrecadação do estado e município onde se instalam. Os governantes tudo fazem para atraí-las. As grandes empresas procuram locais onde as vantagens comparativas são mais favoráveis, a abundância de mão de obra, facilidade de matéria-prima, energia, benefícios fiscais, etc.